Você é chamado para entrevista de emprego e não consegue ser aprovado na fase da entrevista com o RH? Eu sou Kátia Coutinho e o tema de hoje é erros que podem lhe reprovar na entrevista de emprego. Eu sou Kátia Coutinho e o tema de hoje é erros que reprovam na entrevista de emprego. Erros que podem lhe reprovar numa entrevista de emprego. Eu costumo dizer muito que a hard skill, ela garante a entrevista e a soft skill, ela determina a contratação. Então, quando a gente é chamado para uma entrevista de emprego, teoricamente, a gente é chamado pelas habilidades que a gente colocou no nosso currículo. Então, as competências técnicas que nós colocamos no nosso currículo, porque as comportamentais é averiguado na entrevista de emprego. Então, se você colocou lá no seu currículo, por exemplo, primeiro exemplo, mentir no currículo. Se você colocou que você tem o inglês fluente, isso acontece muito, e você não tem o inglês fluente, a gente acaba averiguando as informações na entrevista. Então, é um curso de inglês, a proficiência no curso de inglês, é um curso de informática, esses tipos de coisas, esses tipos de situações faz com que você, além de ser desclassificado, eliminado do processo seletivo, faz com que você fique também com uma visão não muito positiva, vamos dizer. Você acaba fechando as portas para uma próxima oportunidade dentro da empresa. Porque acontece muito, às vezes a gente faz a entrevista com um candidato, de repente ele não tem um perfil para determinada vaga e a gente acaba aproveitando esse candidato numa próxima oportunidade quando tem aí um perfil adequado que se encaixe nesse perfil do profissional. Então, se você está mentindo, você fecha de uma vez por todas a oportunidade dentro da empresa. Isso acontece muito com o inglês. A pessoa fala que tem um inglês fluente, e aí o candidato, o recrutador, na hora que ele vai testar o inglês, porque teoricamente se você coloca que você tem um inglês fluente, você está assumindo o risco de o recrutador fazer uma entrevista com você em inglês. Isso acontece muito com o inglês, pessoal. Eu aconselho, não faça isso, porque é o que eu falo, você pode ser chamado para entrevista de emprego, mas acaba sendo eliminado e aí acabando fechando as portas para uma próxima oportunidade dentro da empresa. Segundo erro, falar mal da empresa anterior que você trabalhou. Esse é um assunto muito delicado, porque por mais que você tenha sido injustiçado, tenha passado por algum problema de relacionamento na empresa que você trabalhou, é muito delicado você falar mal da empresa ou mal do seu ex-gestor. Porque parte do princípio que você entrando nessa empresa, você também pode fazer a mesma coisa quando você sair dela ou por alguma outra razão. Então, evite falar mal da empresa que você trabalhou, evite falar mal do seu ex-gestor. Por mais que você tenha sido injustiçado, por mais que você tenha tido algum problema de relacionamento interpessoal com o seu gestor, com a tua equipe, evite falar mal. Então, você pode até relatar o que de repente aconteceu de maneira sucinta, que você aí já não estava mais, de repente, compactuando com os mesmos valores, que você estava buscando novos desafios profissionais e ponto. Não dê muita ênfase em falar da empresa que você trabalhou ou o motivo real pela qual você saiu da empresa que você estava trabalhando, ok? Não conseguir explanar, não conseguir traçar aí, não ter uma ideia clara da sua trajetória profissional. É evidente, é notório o desespero do candidato quando ele não consegue ter uma linha de raciocínio lógica ao traçar a sua trajetória profissional. Quando começou a sua experiência em empresa X, empresa Y, o que ele alcançou de resultados, quais foram os aprendizados, os conhecimentos adquiridos nas empresas. Para essa pergunta, para essa etapa do processo seletivo, é muito importante que você se prepare. Então, escreva no papel e treine falando aí da sua trajetória profissional, porque tem que ter início, meio e fim, e aí você focar na sua última experiência profissional. Então, é importante, pessoal, ter uma ideia clara da sua trajetória profissional. Se prepare! Pessoal, último erro que eu escolhi para poder estar falando um pouquinho para vocês. Não demonstrar energia. É muito, muito chato quando a gente vai fazer uma entrevista com um candidato e ele já chega com um olhar de pessimista, com um olhar de cansado.
Eu entendo perfeitamente que muitas vezes o candidato está fazendo inúmeras entrevistas, não consegue ter êxito ou está desesperado porque muitas vezes ele precisa daquela oportunidade, mas você chegar cansado, desanimado na entrevista de emprego, demonstrar muita energia, é muito chato, tanto para o candidato, para o recrutador que vai estar conversando ali, falando, querendo saber um pouco da experiência profissional. E a pessoa sempre com aquela cara, né, falando baixo, num tom muito baixo de voz, às vezes gaguejando, ou seja, se prepare para a entrevista de emprego. Então, quando você vai para uma entrevista de emprego, né, se carregue de boas energias. E eu digo muito isso porque, às vezes, quando a gente conversa com uma pessoa que não está com uma energia muito legal, não é muito desagradável, a gente não quer ficar muito tempo ali conversando com aquela pessoa que, às vezes, não está com uma energia alta astral, vamos se dizer. Então, é gostoso quando a gente vai fazer uma entrevista com uma empresa, com um profissional, e essa pessoa está ali, está alegre, está feliz, por mais que esteja nervoso, por mais que esteja precisando aí muito do emprego, mas demonstre alta energia, alto astral, ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado aí do vídeo de hoje, desejo aí sucesso nas entrevistas de emprego e, por favor, não cometam mais esses erros. Um grande abraço e muito sucesso para todos vocês. Tchau, tchau!